TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, Rosina de AZ de hoje vai conversar um pouquinho com você sobre folclore. Você sabe o que é folclore? Por que existe essa palavra? Esse é o tema do programa de hoje. Mas antes, vamos ver onde você pode assistir esse programa sobre folclore. A TVC Correio da Manhã, parece que a minha mente hoje está falhando. A TVC Correio da Manhã tem transmissão em Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios, além de Petrópolis. Mas se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pelo site da emissora, TV Correio da Manhã, ou pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Não fique de fora. E pode também acompanhar, mandar sugestão, crítica, o que você quiser para o meu WhatsApp. Para o meu WhatsApp você pode até trazer sua dúvida. E eu quero agradecer ao pessoal de Três Rios. Parece que uma família que tem uma pesquisa escolar para fazer sobre folclore, e o tema de hoje do programa é folclore, dedicado a essa família de Três Rios que tem crianças em idade escolar que estão fazendo a pesquisa sobre este tema. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é folclore. Gente, folclore é um conjunto de elementos de uma determinada cultura. Que elementos são esses? A comida, o modo de vestir, elementos do comportamento, crenças independente de religião. O que seria uma crença independente de religião? Ah, não pode comer manga com leite à noite, porque vai dar congestão, você vai passar mal. Isso é uma crença. Ditos populares, quem não tem cão, caça com gato. E isso faz parte de um conjunto, de um dito popular, de uma cultura. Você tem as danças, você tem os ritmos musicais. Então, todo esse conjunto que identifica e forma a identidade de um lugar. É a principal característica de um lugar. E isso você estuda e dá a esse conjunto de elementos folclore. E, normalmente, também, ele caracteriza a tradição. E o Brasil é um país enorme. E cada região, por isso somos divididos em 5 regiões, ela tem determinadas características geológicas, climáticas, de fauna e de flora. E além desse conjunto de elementos que caracterizam a região. E aí hoje, para atender a pesquisa escolar dessa família de Três Rios, já ia falar Teresópolis, eu vou trazer um pouquinho do folclore de cada região. Então, vamos começar pela região norte, aquela região que ocupa a parte norte do nosso país. Está aí aparecendo para você o mapinha da região norte. O que nós temos de mais marcante e característico dessa região? E que a gente diz que faz parte do folclore dessa região. Temos uma forte influência indígena nessa cultura. Muito mais do que a influência do português, do espanhol ou do
dos estrangeiros que vieram para o Brasil, a influência na região norte é muito mais indígena. E temos as histórias que os índios criaram, que a gente chama de lenda, mas são histórias, de certa forma, mitológicas, que tentam explicar fenômenos naturais que aquela cultura indígena, era mais de uma tribo, mais de uma cultura, não conseguia explicar pela razão. E aí criam-se as histórias mitológicas. Um dia eu faço um programa só sobre mitologia grega. Mas aí essas narrativas indígenas nós chamamos de lenda. Aí nós temos a história da Vitória Régia. Eu não sei se eu falei na ordem. Ah, Vitória Régia. E temos aí também como uma festa tradicional da região, a festa do Boi-bumbá. É tão rica essa tradição que nós temos a competição entre dois. O Precioso, acho que é Precioso, o Boi Precioso. E qual é o nome do outro que eu esqueci? Eu sei que um é azul, o outro é vermelho. Tem até aquela música famosa que a Fafá de Belém canta sobre o boi. É um boi-bumbá que tem uma competição com um desfile enorme, como se fosse uma festa de carnaval semelhante à que temos no Rio de Janeiro. Então, você pode imaginar a riqueza de um folclore desse. Daqui a pouco eu lembro o nome do outro boi, mas me desculpe, a cabeça às vezes falha. Aí vamos ver a região do Nordeste, o folclore nordestino. Você tem o mapa do Nordeste aí. Nós temos vários estados e se você for pesquisar atentamente, cada estado tem uma tradição. Eu aqui vou falar um que acaba ocupando a região inteira. Aí nós temos o frevo. O frevo é uma dança que foi criada em Pernambuco. Na verdade, é um ritmo musical muito acelerado e em 1600, 1700, as pessoas, quando ouviam esse ritmo, tinham a vontade de se movimentar, de pular, e acabavam dizendo que o sangue, com essa música, o sangue ferve. Ferve é a forma antiga do verbo ferver. Então, elas diziam eu frevo. Na verdade, era eu fervo. Só que a forma antiga, arcaica do português de 1600, 1500, era frever e não ferver. E aí ficou o nome da dança como frevo. Temos também o forró. Diz a lenda, a história que eles contaram, que na época da Segunda Guerra Mundial, na base militar americana construída em Natal, Rio Grande do Norte, um estado do Nordeste, os americanos, quando viam essas festas, com essas danças de música animada, com esses instrumentos musicais, sanfona, triângulo, bumbo, eles queriam saber se podiam participar dessas festas. E aí alguém falava for all, for all, for all, for all, para todos. E aí no português regional, o aportuguesado do for all virou forró. Diz a lenda, não sei se a história é verídica. E tem, entre as figuras fantásticas que nós temos no Brasil, uma espécie de mitologia, digamos assim, de criaturas fantásticas, nós temos a mula sem cabeça. Quem nunca ouviu a história da mula sem cabeça? Pesquisa essa história. Não vou contar aqui não, porque o tempo é muito curto e eu ainda tenho 3 regiões do país
para contar para vocês. Porém, só vou falar dessas 3 regiões daqui a pouco. Mas antes, só para lembrar, qual é o prato típico da região do Nordeste? Se for na Bahia, é o acarajé ou o vatapá. Se você for para Olinda, Pernambuco, você tem a carne de sol, como no resto do Nordeste, a carne de sol, com a macaxeira, que é o nome dado ao aipim, e a manteiga de garrafa. Então, você tem também comidas típicas. E, é claro, o traje, a vestimenta típica que você vê nas danças do forró e nas danças do frevo. E aí, agora, para saber da região Nordeste, Sudeste, a nossa região, eu vou contar para vocês depois do intervalo. Aguarde. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê está de volta agora no segundo bloco. E o tema de hoje é folclore, atendendo a pedido de uma família de Três Rios para pesquisa escolar, porque no dia 22 de agosto foi o dia do folclore. Então eu expliquei o que é folclore e estava falando sobre o folclore da região norte, e depois que veio o intervalo eu lembrei o nome dos bois bumbá. O boi garantido e o boi precioso. Lembrei, são os 2 principais bois que se comemoram, que é boi bumbá, da festa do boi bumbá da região norte. E aí terminei falando sobre o folclore característico do Nordeste. E aí a vestimenta característica do Nordeste é aquela que você viu dos cangaceiros, por conta das histórias de Lampião. E agora vamos ao
folclore do Sudeste. É a região que pega Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E nós temos também um folclore muito rico, riquíssimo em histórias com criaturas fantásticas e em histórias de festas típicas regionais, além das comidas típicas. E aí eu separei a imagem para vocês do Saci Pererê, que foi uma criatura fantástica que foi eternizada. Não sei se eu falei na ordem, mas está aí o Saci Pererê para você. Foi eternizada na obra do Pica-Pau, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Tem também a história do Curupira, que é aquele menino de cabeleira vermelha feito fogo com os pés para trás. As lendas, gente, elas povoam todo o imaginário do Brasil. Algumas, como da Vitória Régia, têm origem na cultura indígena, de acordo com o local. Outras têm origem no imaginário tradicional português, que veio com os portugueses para o Brasil e ganharam nova roupagem, mas tem sua origem em Portugal. E aí eu deixo para vocês fazerem essa pesquisa. Como festa, eu separei uma imagem do tradicional carnaval típico do Rio de Janeiro, com o desfile das escolas de samba, que isso começou no Rio de Janeiro, porque antes eram blocos carnavalescos de uma tradição europeia, principalmente em Veneza, na Itália. Veio com os portugueses, mas essa caracterização é típica do Rio de Janeiro. Espalhou-se pelo Brasil? Sim, mas você não vai ver isso na Bahia. Você vai ver um carnaval diferente na Bahia. Da mesma maneira que o samba, o batuque, é um som característico do Rio de Janeiro e o axé music característico da Bahia. Então, cada povo, cada cultura tem aquilo que os seus elementos que nós chamamos de folclore ou cultura regional. E aí eu separei para vocês, além do Saci Pererê, do Curupira e do Carnaval, eu acho que aí agora eu posso ir para o folclore do Sul. Vamos ver um pouquinho do folclore do Sul. E aí o Sul é uma região também pequenininha, são só 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E por ser um clima mais frio, é a região que tem o maior número de imigrantes europeus. Eles vieram da Europa e, para adaptação ao clima, eles preferiram se concentrar na região do Sul, muito mais do que no Sudeste, muito mais do que no Nordeste ou no Norte, que são regiões muito mais quentes para quem vem do norte da Europa, para quem vem de uma região muito fria da Europa. Eu vou até mudar de câmera, porque aí você me vê melhor, me vê mais de pertinho. E aí eu separei a dança do pau de fita, que muita gente pensa que ela é de festividade de São João. É usado também na quadrilha de São João, também. Mas é uma dança europeia que veio com os imigrantes para o Brasil. E você vê que as roupas, os trajes, eles são diferentes. E aí eu separei também, acho que os trajes típicos do Rio Grande do Sul, que tem essa proximidade com os espanhóis da região da Argentina, Uruguai, Paraguai. E por ser frio, a vegetação dos pampas é diferente, então eles precisam ter um sapato que geralmente é a bota que eles usam, de cano alto, as roupas largas, porque eles também fazem muitos passeios a cavalo,
não é? E tem uma coisa que nós adotamos aqui no Sudeste, mas que veio do Sul, que é o churrasco. Quem de nós não gosta de um churrasco? Só um vegano, né? E o churrasco é feito de forma diferenciada, não é como nós fazemos aqui. Então, você está vendo aí essa fileira de espetos de carne, geralmente tem um fogo no chão, que eles chamam de fogo do chão, e aí eles fazem o churrasco no campo. Não é o churrasco como a gente faz numa churrasqueira bonitinha, isso aí é no campo mesmo. As lendas, como a do Saci Pererê, a do Boitatá, a do Negrinho do Pastoreio, elas não são limitadas a apenas uma região. Elas circulam pelo Brasil e em cada região do Brasil elas ganham uma formatação, digamos assim. Conhece aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto? Então, elas acabam sendo modificadas cada vez que ela passa por tradição oral de uma região para outra. Quem já ouviu várias versões da Chapeuzinho Vermelho sabe que essa mudança acontece. Aí vamos para o Centro-Oeste, que hoje é a nossa região do agro, que também tem uma cultura própria, típica. E aí eu posso falar até da música, da onde veio a música do sertanejo. Ganhou o Brasil partindo do Centro-Oeste. O Centro-Oeste foi desbravado lá no nosso passado de 1600 com as entradas e bandeiras. Aqueles tropeiros que pegavam cavalo e iam entrando mata adentro, desbravando o país e chegavam ao Centro-Oeste. Se nós temos o tamanho que temos hoje, é graças às entradas e bandeiras e esses aventureiros que desbravaram o Brasil. E aí, entre as lendas que tiveram sua origem no Centro-Oeste, eu trouxe a do lobisomem, que também é uma criatura que povoa o imaginário do povo brasileiro. E ela não tem origem, digamos assim, indígena. Ela é semelhante a uma criatura imaginária portuguesa. Entre as festas tradicionais da região do Centro-Oeste, eu posso citar a cavalgada. A cavalgada, é claro, que é um passeio a cavalo, de longas distâncias, para lembrar o caminho que os tropeiros faziam de um lugar a outro. E aí, geralmente, são grupos muito grandes, tem quase que maratonas de cavalgada, que são distâncias quase que levam uma semana para serem percorridas, e tem todo um preparo na alimentação, que geralmente são bolsas de couro com banha e a carne é conservada ali dentro. Temos também, claro, festa junina no Brasil inteiro e a festa de folia dos reis. Ah, mas tem folia de reis em Minas Gerais? Tem, não apenas um lugar, mas onde essa festa é mais intensa, mais forte, é no Centro-Oeste, a Folia de Reis, que é uma festa que geralmente acontece no dia 6 de janeiro, que é o dia dos Reis Magos. Então, geralmente tem a Folia de Reis. Em todos esses lugares, eu tenho os trajes típicos para essas festas. Tenho os trajes típicos no norte, no nordeste, como o traje do cangaceiro, com aquele chapéu de couro, eternizado pelo Luiz Gonzaga, o Gonzagão, e pelas histórias do jagunço mais famoso, que é o Lampião, com sua companheira Maria Bonita. Nós temos no Sudeste os trajes típicos das festas de São João, que agora só são usados em São João,
mas fazia parte dos trajes típicos do homem do interior do país. Roupas simples, com tecido de chita, não um tecido sofisticado. Se eu for olhar o traje típico do carioca hoje, é roupa de banho, né? O calção, o biquíni ou o maiô com a saída de praia. Se eu for olhar o traje típico do sul, são os casacos de lã, não são as roupas que a gente tem na tradição dos estrangeiros. Então, tudo é uma questão de adaptação. Por que que no sul se usa roupa mais quente, mais pesada? Porque é uma região mais fria. Por que que no Rio de Janeiro se usa mais roupa de praia? Além de ser litoral, é uma região quente, como na Bahia, no Rio Grande do Norte, no norte, lá na linha do Equador. Então, tudo isso contribui para o conjunto de costumes, de comportamentos, de crenças, de culturas, da cultura de uma região. A cultura, ou o folclore, é todo esse conjunto. E isso interfere também no modo de escrever, no modo de falar, em algumas palavras do vocabulário local, que também faz diferença, e num detalhe, a música e o comportamento de cada região. Todo esse conjunto é o folclore. E muitas vezes, quando você encontra uma pessoa, está num ambiente social, numa festa de aniversário, pronto, e aí tem alguém que você não conhece, que se aproxima, fala, oi, tudo bem? Pelo sotaque dela, você pergunta, você não é daqui, você é de onde? É o jeito dela falar. Então, todo esse conjunto, ele constitui a identidade de uma pessoa. Então, quando eu fico tentando imitar pessoas, trazer para mim uma forma de imitar pessoas que não fazem parte do meu grupo social e querer imitá-la e me transformar nela, eu estou perdendo a minha identidade. Porque todo esse conjunto cultural determina quem eu sou, determina a minha origem, de onde eu venho, determina o contexto da minha história, em que lugar eu fui criada, e isso forma a identidade de um povo, de um local, de uma região. Então, se eu não quero perder a identidade de quem eu sou, porque isso tudo mostra quem eu sou para o mundo, se eu quero que o mundo veja quem eu sou, eu não posso imitar alguém que não sou eu. Cada um tem uma identidade. Por isso, cada um tem uma digital. No mundo não existe digital semelhante à outra. Como não tem a marca da íris, que tem uma digital própria, igual ao outro. Irmãos gêmeos, cada um tem uma digital e cada um tem uma sequência de DNA, mesmo que seja semelhante, vai mostrar pela ciência que nós somos irmãos gêmeos. Então, eu tenho que construir a minha identidade para mostrar ao mundo quem eu sou. E a identidade é que vai mostrar isso com base nesse conjunto todo das tradições folclóricas culturais. Combinado? Então fica aqui o recado, e eu sei que tem gente que já deve estar perguntando por que eu não falei do boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa não é uma história, uma lenda inventada por indígenas. O boto cor-de-rosa é um animal que existe na região norte. Porém, já se sabe, já se tem comprovação que essa história foi criada para encobrir dois tipos de crime.
por isso eu não vou falar sobre essa história aqui. Peço desculpas, mas eu não vou tocar nesse assunto, tá? O Rosina de A a Z vai ficar por aqui hoje e eu espero ter ajudado essa família de Três Rios a fazer a sua pesquisa escolar. Fiquem com Deus e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.